Olá, gente. Vou gravar aqui um áudio em vídeo para falar sobre por que entrou a morte no mundo, por que a morte existe, etc. Vou falar um pouquinho aqui sobre, segundo a palavra de Deus, não é para vós, que estou meio gripado, tossindo. Você sabe que por que existe a morte? A gente nasce, cresce, envelhece, morre. A vida é muito curta. Você sabe que tudo deu início lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, falou para eles, criou todas as espécies de árvore e tal, e só uma que falou para não comer do fruto, né? E Deus deu livre árbitro para o homem, ter o poder de decisão, ele decide o que ele faz, o que ele quer, o que ele não quer, sim ou não, ele decide, entendeu? Deus criou o jardim, né? Gênesis 2:8, tomou, pois o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, cuidar. Tudo ali a brotar, eles não precisam trabalhar, nada, fazer nada, só cuidar. E porque o Senhor falou que, vamos lá, Gênesis 3:1-4, Gênesis 2:16-17, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. E você sabe que a serpente veio, né? O inimigo usou a serpente e veio tentar Eva, e Eva, consequentemente, tentar o seu marido, né? Porque o diabo tentou seduzir Eva dizendo que, é assim, assim que Deus falou, tal, que dia que vocês comerem da árvore, vocês vai ser como Deus, vai se conhecer e etc, vai morrer. Não, não. Ele tá mentindo para vocês. Aí eles vão, porque aí ele falou isso. Não, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, vocês vão entender o bem e o mal, tal. Seduziu eles com essa palavra. E você sabe que em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E você vê que Abraão e a sua mulher comeu, não aconteceu nada aparentemente, mas espiritualmente eles já morreram, espiritualmente falando. A partir daquele momento, a morte já entrou no mundo. Vamos ler aqui 1 Coríntios 15, versículo... 1 Coríntios 15, a partir do versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, através do pecado entrou a morte, então todo mundo vai morrer um dia. Quem não ficar para ver Jesus nos ares, vai morrer um dia, vai. Mas através de Jesus, os que morreram nele, vai ressuscitar com Jesus, né? Vai ressuscitar com Jesus. Então, a Bíblia fala aqui, Gálatas 6:7, não erreis, Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Nós podemos errar como seres humanos, mas para isso Jesus advoga nossa causa, nos justifica quando nós confessa e pede perdão. Porque fala aqui em João, capítulo 1, que se dissermos que nós temos pecado, já estamos mentindo. Entendeu? Então, se a palavra de Deus fala uma coisa e você faz outra, você fica desobedecendo, a sua vida espiritual chega um momento que você vai morrer. Espiritualmente você vai estar morto já. A primeira morte já começa aí. E se você morrer no pecado, morrer sem se arrepender, aí vai ser a outra morte pior. Que você vai pro lago, pro lugar de tormento, depois pro fogo do inferno, que é o dano da segunda morte, no juízo final. Então, a partir do momento que Adão cometeu esse pecado com a sua esposa, veio tudo de ruim para a humanidade. Eles não precisavam trabalhar, Jesus falou, através do seu suor comerá o seu fruto. A serpente vai ter que rastejar. Quer dizer, sinal então que ela não rastejava e seria maldita. Mas apareceria um filho da mulher que pisaria na cabeça dela, esmagaria, que é Jesus, né? Que ia vencer a morte, que ia matar, que vencer a morte, né? Por nós, para nos dar a vida eterna, entendeu? E a partir daí você sabe, veio tudo mal. A terra que produzia só fruto, só coisa boa,
começou a produzir coisas ruins, espinhos e tudo de ruim entrou no mundo. A morte, que é o principal, você vê que já o próprio Caim matou Abel, já começou da família mesmo ali, a morte já entrando ali e automaticamente, consequentemente, cada vez mais, né? As pessoas viviam até 900 e poucos anos, já foi só cair na idade, cair na idade, cair na idade, cair na idade. Hoje em dia a pessoa vive até 100 ou 90, mas já tá pro lado de Bagdá, entendeu? Então, tudo por quê? Por causa que um homem errou desobedecendo o que Deus mandou. Se Deus fala não, é não. Se Deus fala sim, é sim. Você sabe o que aconteceu com a mulher de Ló. Não olhe para trás. Olhou? Vocês viram o que aconteceu com ela. A palavra de Deus não é brincadeira. Então nós temos que vigiar, como diz a palavra do Senhor, e orar. Não é só orar, principalmente vigiar, para não entrar em tentação. Porque vem a tentação e você dá um lugar, você peca, você já vai pecar. Porque primeiro vem a tentação, a sedução, para você ser seduzido pela tentação e cair no pecado. Aí você cai no pecado, morre. Automaticamente vem a morte espiritual. Então, vamos orar, vamos vigiar para esse tempo que nós vivermos aqui na Terra, nós vivemos da melhor forma possível, onde quando nós morrermos em Cristo, nós descemos a sepultura, nós temos nosso lugar garantido, a nossa coroa garantida lá no céu. Porque não adianta viver aqui na Terra, sofrer já aqui na Terra, passar tantas lutas, lutar contra o pecado, contra a carne, que é o pior inimigo nosso, e quando morrermos, ou quando Jesus vier, ser tudo em vão. Vamos ser fiéis, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para vencermos a carne que nos tenta, que quer impedir de nós estarmos próximos de Deus e nos induzir ao pecado. Só com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, que nós podemos vencer a nossa carne, essa guerra dia e noite em nossas vidas, e buscarmos a Deus e sermos fiéis. Então tá aí, a morte existe por quê? Porque Adão uma vez deu ouvidos à sua mulher e desobedeceram a voz de Deus, porque eles eram para ser eternos, não tinha nada de ruim no mundo, mas através do pecado entrou tudo de ruim, tudo de desgraça que existe no mundo através desse pecado, que precisou de Deus enviar o seu Filho unigênito, fiel, sem pecado, para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de, através de Jesus, morrermos, mas termos a certeza de vida eterna. Caso contrário, não teríamos, seríamos todos condenados. Mas Jesus fez todo o sacrifício por nós, para que nós pudéssemos não ter a morte eterna, mas a vida eterna. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, permitindo Deus. Se você que não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva aí. Deixe o seu like, comentário, compartilhe se puder, para ajudar o canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo, permitindo Deus. Amém.